Bom dia, namastê, muito bem-vindos à nossa primeira aula. Por que primeira aula? Eu coloquei um comercial para vocês se inscreverem, onde eu daria uma aula para que vocês pudessem aprender técnicas de como silenciar a mente ou acalmar a mente. Mas eu vou dar mais aulas, serão 3 aulas, 3 quintas-feiras. Serão aulas menores para que vocês tenham tempo de assistir e com algumas orientações que precisam ser treinadas durante uma semana. E aí, na semana seguinte, mais algumas instruções, e na outra semana, também mais instruções, para ver se vocês estão colocando em prática todos esses ensinamentos que já vêm sendo passados milenarmente. Não fui eu que inventei, não fui eu que criei, todas essas técnicas que eu trago, tanto no yoga, quanto nas atividades de treinamento, nas atividades do TGA, que é a terapia do gelo, todas essas já haviam sido criadas por antigos yogis, e essas técnicas respiratórias, de equilíbrio da mente, elas só são readaptadas e são criados novos métodos. Então, o método é pessoal de cada um. A forma com que eu me dirijo a vocês, a forma com que eu ensino, tem muito a ver com o ensino, com os 32 anos que eu ensino dentro das escolas. Então, é claro que a minha história, ela vai estar conectada com aquilo que eu ensino, com o método que eu ensino. E assim como vocês, cada um na sua determinada área, vai entregar para as outras pessoas as coisas que você sabe, baseado na história de vida que você viveu. Então, os métodos, eles são, sim, novos, são diferentes, são únicos, cada um tem um jeito específico e próprio de ensinar, de expor, de fazer as suas atividades, de atender pessoas, enfim, nas mais diversas áreas de atuação que você tenha, e até mesmo dentro de casa, como dona de casa, cada uma terá um jeito próprio e específico. Partimos aqui do pressuposto de que você é um ser único, um ser que não existe ninguém igual a você. Você pode até pensar, fulano pensa parecido comigo, ou aquela pessoa se parece muito comigo no jeito de ser, na forma dela se portar, como ela se coloca no mundo, as ideias dela batem muito com a minha. Mas ninguém é igual a ninguém. Essa diferença única que nós temos e que é pessoal e particular de cada um, nos torna seres humanos únicos, com um potencial único de entregar as coisas da sua forma, do seu jeito. Então, todos nós temos potencial, temos habilidades, temos competências para criar alguma coisa baseados nos nossos conhecimentos. Por exemplo, eu tenho mais conhecimento dentro da área de yoga, de comportamento humano, de linguagem do corpo. Outra pessoa vai ter mais habilidade para falar sobre corpo físico, sobre alimentação, sobre digestão, enfim. Outro vai ter mais habilidade de falar sobre como lidar com uma planta, como plantar aquilo, como cultivar. Outro vai ter habilidade, sei lá, de como produzir um alimento determinado. Cada um dentro da sua área vai ter os seus potenciais e também vai ter as suas dificuldades. O que gera uma certa ansiedade na nossa mente, e é disso que eu quero falar com vocês, sobre todo esse processo que a nossa mente passa, isso eu digo a mente de todo mundo, é algo que permeia o inconsciente de todo mundo. Nós, às vezes, não nos conhecemos ou reconhecemos exatamente como nós somos, com os potenciais, com as dificuldades, nós não mapeamos todas as coisas que nós já vivemos até agora, todas as habilidades internas que me deixam feliz, que fazem meu coração vibrar, e não mapeamos as dificuldades. As dificuldades mapeadas são tão importantes quanto as habilidades. Por quê? Porque eu não vou querer atuar em algo que eu tenho muita dificuldade. Por exemplo, se eu for querer ser um triatleta, eu posso até ser, ou um violinista.
Eu posso até ser alguma dessas coisas, mas eu vou ter muito mais dificuldade do que alguém que tenha habilidades nessas áreas. Eu vou perder parte da minha vida me dedicando a esse movimento e não vou entender que as outras pessoas que já nasceram com aquela habilidade, elas podem sim, se tornarem pessoas, que tenham conhecimento e entregarem isso de uma forma mais rápida e com menos gasto de energia e gasto de tempo. Então, por que que eu estou explicando isso? Porque a nossa mente, geralmente, ela se agita, porque eu crio uma imagem de quem eu gostaria de ser e não de quem eu realmente sou. Então, o primeiro passo para que nós possamos ter uma mente menos agitada, uma mente mais calma e mais tranquila, é você mapear as suas habilidades e as suas dificuldades. Esse é o primeiro passo. Partindo da ideia de que, isso eu tenho habilidade, isso eu tenho dificuldade, para eu traçar um plano e observar quem é que eu sigo. Por exemplo, hoje em dia nós vivemos permeados pelas redes sociais, influenciados, digamos assim, influenciados pelas redes sociais. Então, verificar as pessoas, por exemplo, que nós seguimos, isso já nos dá alguma dica. Por exemplo, às vezes eu tenho uma dificuldade muito grande em traçar um plano alimentar muito perfeito para mim, eu tenho alguns perrengues com o corpo, algumas dificuldades, então eu começo a seguir uma pessoa que é extremamente, metódica, que ela tem uma certa habilidade para aquilo, ela tem uma disciplina, ela tem isso, tem aquilo, que é algo que eu quero desenvolver. Mas eu pego uma pessoa que está muito distante do meu objetivo. Então, quando eu pego alguém que está muito desenvolvido, muito mais desenvolvido do que eu estou naquele determinado momento, eu pego alguém assim como modelo, eu pego alguém que já está no topo dessa pirâmide. É uma pessoa que já faz exercícios, faz atividades, tem uma vida muito regrada, ela já conquistou isso, conquistou aquilo, e eu pego essa como modelo, eu vou em um determinado tempo seguindo essa pessoa, e daqui a pouco eu me frustro, porque eu nunca consigo chegar naquele patamar daquela pessoa. Ela está tão distante que eu não consigo ver ressonância com aquilo que eu faço no meu dia a dia. Desculpe. Então, que isso começa a gerar um certo tipo de ansiedade. Por quê? Porque eu não consigo chegar àquele determinado ponto e eu começo a sonhar em ser aquela pessoa que eu não sou. E isso já começa a gerar um certo movimento interno de ansiedade. Mas, meu Deus, como que ela conseguiu, chegar naquele nível e eu não consigo? Como que ela consegue superar determinada dificuldade e eu não consigo? Como que ela tem o determinado corpo que eu não tenho? Como que ela consegue, equilibrar e organizar o tempo dela e eu não consigo? Eu começo a entrar numa pira, numa neura de comparação. O primeiro passo para gerar um desequilíbrio na minha mente é me comparar com os outros. Por isso eu fiz toda essa fala inicial. Eu sou um ser único, eu tenho meus potenciais, eu tenho as minhas dificuldades e eu não posso me comparar com ninguém. Eu posso sim utilizar essas pessoas como pessoas que me inspiram, pessoas que eu gostaria de ser, mas procure pessoas que sejam um pouco mais parecidas com você, que elas não sejam a perfeição que eu gostaria de chegar lá no final, mas que sejam pessoas que já conseguiram dar alguns passos a mais do que eu. Então, essa pessoa, ela é desenvolvida, mas eu acredito que eu consigo me desenvolver até onde ela se encontra hoje. Eu acho que ela já está vivendo uma vida bacana, eu acho que ela já se libertou um pouco dos medos, eu acho que ela tem uma vida legal, ela consegue se expressar, é algo que eu quero. Então, trazer um parâmetro de busca que seja compatível com aquilo, um nível a mais, uma escadinha a mais, não 50 degraus a mais do que você quer chegar, porque senão fica muito longe, muito distante de onde você quer chegar.
Esse é o primeiro passo. Comece a rever, dá uma olhada geral aí na sua rede social e veja quais pessoas você segue. Se são pessoas que realmente te inspiram e que você tem potencial de chegar e atingir aquele patamar que aquela pessoa está, ou se eu pego pessoas que estão muito distantes da minha realidade. Comecem fazendo esse comparativo, listando minhas qualidades, listando os meus defeitos, defeitos entre aspas, porque às vezes eu vejo como defeito eu ser uma pessoa muito metódica, que quer as coisas de determinado modo. Isso pode ser associado também com uma responsabilidade. Tem pessoas que são responsáveis, que exigem um determinado horário. Você combinou comigo, é nesse horário, e eu, por exemplo, vejo isso como uma qualidade, e não vejo isso como defeito. Então, o que você vê em você como um defeito, o que você vê em você como uma qualidade? Isso também precisa ser olhado, investigado e ver se realmente como eu me olho, como eu me vejo, é realmente, eu tenho realmente itens que são realmente defeitos. Porque às vezes lá na infância, dizer que eu era chorão para um homem seria um defeito. Hoje em dia, homens que expressam a sua sensibilidade e que conseguem expressar suas emoções, isso é considerado uma qualidade. Porque muitos homens são travados e não conseguem se expressar e, inclusive, desenvolvem doenças pelo fato simples de não conseguir chorar. Bom, isso é uma polêmica, então eu não quero entrar nessa polêmica, nessas discussões, até porque é a opinião de cada um e cada um vai defender o seu ponto de vista. Ver, às vezes, os homens se tornaram homens Nutellas, homens fracos, porque eles não têm força interna. Força interna não tem nada a ver com expressão de emoção. Então, isso seria um papo para um outro momento. O que eu estou querendo dizer agora, que os homens, mesmo que eles não, né, que eles tenham dificuldade mesmo que eles não queiram se vulnerabilizar perto de mulheres para não parecer fracos, eles precisam de alguma forma expressar as suas emoções. E o choro é uma forma incrível de você liberar emoções estagnadas. Às vezes a minha mente está num turbilhão e eu queria só um tempinho para chorar. Já não aconteceu com vocês? Quem for assistir no futuro isso, ou quem estiver assistindo isso agora, coloquem depois nos comentários, quando eu disponibilizar essa aula no YouTube para vocês. Escrevam. Se vocês, de repente, em algum dia na vida de vocês não queriam um cantinho só para vocês chorarem, ou um cantinho só para gritar, para expressar as emoções. Nós temos uma dificuldade gigantesca de expressar as emoções. E isso faz com que a nossa mente se agite muito mais, porque eu fico pensando, as emoções elas não encontram um lugar para ser expressas, a minha mente vira um turbilhão de pensamentos, eu começo a misturar os pensamentos de que, meu Deus, eu começo a entrar em julgamento, eu começo a pensar que fulano está pensando isso, ciclano está pensando aquilo, e a minha mente começa a virar uma bagunça. Uma das formas de alinhar e equilibrar a minha mente é expressando as minhas emoções. Expressar as emoções como? Comentando com uma amiga, com um amigo, contando as dificuldades que você tem. Hoje em dia não se tem mais amigos, né? Nós estamos muito nas redes sociais. E realmente eu concordo com vocês. É difícil encontrar alguém em quem nós possamos confiar. Hoje em dia as pessoas pegam informações sobre nós, ou às vezes nós nos vulnerabilizamos para algumas pessoas e elas utilizam essas informações de má fé, às vezes contando para uma terceira pessoa. Então a dica é: tenha duas amigas confiáveis. E aí você conta para essas duas pessoas. E essas duas pessoas poderão conversar entre si sobre o fato que aconteceu com você e trocar ideia. Elas não terão o desejo de contar para uma terceira pessoa. Isso parece estranho, mas é muito real. A necessidade do ser humano de contar para o outro aquela informação que recebeu, ela é real. Todos nós, em determinado grau, maior ou menor, tem pessoas que guardam isso e deletam. Eu sou um tipo de pessoa que às vezes você me conta uma coisa e eu tanto guardei que eu deleto da minha cabeça. Eu falo, isso aqui não, essa informação não é para eu contar, então eu deleto da minha cabeça. Mas nem sempre foi assim. Há um tempo atrás, eu tinha necessidade de contar algo para alguém.
Existe na nossa cultura um certo desejo pela fofoca, que é algo assim. Bom, dá para perceber isso pelo tanto de notícias, de páginas de fofoca que existem hoje em dia nas redes sociais. E é um desejo interno de todo ser humano saber das informações. A curiosidade, ela é natural para nós. Então, o desejo de descobrir coisas, de falar coisas, de saber as coisas em primeiro lugar, parece que nos coloca em uma posição de oh, ela sabe de todas as coisas. Eu, na minha opinião, isso é um defeito. Eu não gosto de saber de todas as informações e nem tenho por que saber. Ah, você sabia que fulano? Já sabia. Ah, você sabia que ciclano? Já sabia. Tudo a pessoa já sabia. É um desejo de estar em primeiro lugar para ser aceito. Na verdade, é algo que também precisa trabalhar em termos terapêuticos. Todos nós temos amigos ou amigas assim, que gostam de saber as notícias em primeira mão. E se você é uma dessas pessoas, talvez é porque você ainda não entendeu que de repente você contando para você falando alguma coisa sobre si para duas pessoas ao mesmo tempo, entre elas, elas vão comentar sobre esse assunto e a curiosidade morreu ali. Então, não precisa você ter um turbilhão de amigos, uma multidão de amigos, não precisa você ter inúmeros grupos. Você tendo dois amigos muito confiáveis, isso já serve para equilibrar a sua mente. São pessoas que você pode contar com elas e você conta aquilo que está afligindo você, que não está, que está trazendo uma certa ansiedade e você não sente paz por aquilo, e essas duas pessoas vão comentar entre elas quando você sair. E isso vai fazer com que elas também, entre elas, não contem para uma terceira pessoa. Claro, escolham pessoas que vocês realmente confiam, abram o coração de vocês pedindo para que essas pessoas não conversem com outras pessoas sobre esse fato, mas isso alivia muito o nosso fardo. Quando nós dividimos com alguém, a nossa mente ela já encontra um lugar de um pouco mais de paz. Você tira aqueles pensamentos que ficam só dentro da sua própria mente e você acaba tirando e colocando eles para o lado de fora. Isso traz um certo tipo de alívio. É algo bem importante a ser feito. Só aí, ó, já tenho duas dicas importantes para vocês. Mapear as dificuldades e as qualidades que vocês têm, retomando, encontrar dois amigos fiéis ou algum familiar que você possa contar. Trago mais algo bem importante, que filho não é amigo. Não contem os problemas de vocês adultos para os filhos como se eles fossem amigos e que vocês pudessem compartilhar os problemas de vocês, porque acontece algo que é a troca de papéis. Isso é muito explicado dentro da psicologia. Quando você inverte o lugar, você toma o lugar de alguém. Inclusive, as constelações também têm trazido muito isso. Quando você conta os teus problemas para os filhos, por exemplo, os filhos pegam as dores dos pais, da mãe ou do pai, e aí acabam ficando no lugar dos filhos. Vocês não viram muitas pessoas, às vezes, muitos filhos querendo resolver a situação do casal. E os filhos não devem resolver a situação que você tem, por exemplo, no casal. O casal resolve entre o casal. O filho é a parte, o filho veio depois, o filho é o menor. O filho não entra nesse debate. As decisões dos pais devem ser tomadas por eles e não pela pressão dos filhos. Claro que os filhos sofrem também com as dificuldades que os pais têm, enfim, os filhos eles acabam entrando nesse movimento ali que acontece dentro do lar, mas expresse sempre, não, eu vou decidir por mim. Eu sei que para você talvez é difícil aceitar uma decisão que eu tomei, por exemplo, de aceitar um determinado padrão desse do cônjuge, digamos, independente das partes. Ah, eu aceitei que a tua mãe é dessa forma, ou eu aceitei que o seu pai é desse jeito, e eu quero ficar com ele mesmo assim. Então, colocar o seu querer e eu sou a maior ou o maior, e você precisa aceitar essa decisão, porque essa decisão é minha. E eu vim primeiro, então essa decisão é tomada e não se fala mais nisso. Então, é se colocar dentro das relações no seu devido lugar de fala. Se eu sou a mãe, eu tenho meu lugar de fala e os meus filhos têm que acolher a minha fala, ponto.
Ah, eu tô atropelando, metendo os pés pelas mãos. Não importa. Quem vai ter que lidar com a frustração de não fazer da forma com que a pessoa quer é a pessoa que está frustrada. E nós temos a mania de querer agradar as pessoas. Isso faz com que a nossa mente também entre em sofrimento. Então, hoje eu quero deixar claro para vocês o que causa esse turbilhão, essa onda de pensamentos, essa onda de turbulências e primeiros passos de como acalmar. Nas duas aulas seguintes, eu vou ensinar vocês técnicas. Eu vou ensinar uma técnica na próxima aula e outra técnica na terceira aula, que são técnicas físicas mesmos, trazidas pelo yoga e que vocês terão a possibilidade de estar experimentando e verificando que realmente elas funcionam. Mas antes disso, eu não tenho como aplicar uma técnica em vocês, por exemplo, de respiração, a respiração das narinas alternadas, não tenho como aplicar em vocês se vocês nem se reconhecem, vocês não sabem como resolver a bagunça. E aí você vai acalmar ali no momento, eu uso a técnica, dou aquela acalmada, mas a minha mente continua num turbilhão. Então, eu preciso saber em que ponto em que momento de vida eu estou e onde eu quero chegar. Para eu me entender, eu preciso me entender primeiro, para depois utilizar as ferramentas e a partir das ferramentas eu usar elas frequentemente para trazer no momento presente. O que me faz sofrer é eu estar muito lá no passado, ou seja, se eu fico pensando e relembrando histórias que aconteceram lá atrás, eu não vivo no meu presente, eu não estou presente no momento presente, e eu acabo me deprimindo, porque histórias do passado me causam tristeza, eu não tenho como voltar lá, eu carrego aquilo como um peso nas minhas costas, então eu fico o tempo inteiro relembrando o passado, ou eu fico muito ansiosa, querendo saber do meu futuro. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que? Será? E aí eu acabo criando uma ansiedade, porque 95% das coisas que eu penso, que eu mentalizo, que eu gostaria, que eu planejo, que eu faço mapas, elas nunca são iguais ao planejado. Claro que fazer planos é maravilhoso. Eu tenho que mapear um destino, porque senão qualquer lugar serve. Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve, já dizia os sábios antigos. Então, eu preciso sim mapear os meus desejos para o futuro e preciso sossegar nesse desejo. Eu criei uma lista, eu vou fazer o que eu posso, eu vou criar estratégias para que eu possa estar fazendo agora, no momento presente. Ah, Mary, mas você vai dar essas aulas, você vai explicar aí, e aí eu não vou saber colocar em ação. Vai sim, eu vou explicar passo a passo esses três primeiros passinhos, e se você quiser aprofundar mais, claro que sempre tem algo mais para me aprofundar e para eu entender o passo a passo, eu vou fazer um movimento aí de 2 meses, e durante 2 meses nós vamos nos encontrar uma vez por semana. Geralmente, o horário desses encontros será à noite ou pela manhã, mas as aulas vão ficar gravadas, então eu já vou contar para vocês que sim, tem algo mais lá na frente. Ah, eu não vou assistir porque lá no final dos 3 encontros a Mary vai me vender algo. Sim, eu vou vender algo para quem quiser, para quem se interessar em aprofundar um pouquinho mais. Então, usufruam disso aqui. É livre. A compra do processo da mentoria lá de 2 meses é livre para vocês. Eu não estou forçando, ai, ela vai fazer só para vender. Não, eu vou fazer porque eu quero fazer, porque é do meu coração fazer. E eu vou dar o meu melhor nessas 3 aulas. Não se preocupem que vai ser um conteúdinho raso para depois ela vender algo mais profundo. Não, não vai ser o máximo que eu puder dar nessas 3 aulas. Eu vou dar o meu melhor. Então, eu vou ensinar mesmo coisas que funcionam. Não é eu vou dar uma pinceladinha para você ficar com desejo de querer mais. Não, depois eu vou passar, depois dessas 3 aulas, eu vou passar o programinha completo de como será. E eu vou acompanhar vocês durante 3 meses. 3 meses eu vou acompanhar vocês toda quinta-feira. Serão 12 quintas-feiras. Por quê? Vou explicar. Porque nesse tempo de 3 aulas, dá tempo de eu fazer alguns exercícios, de criar algumas estratégias, só que eu sei que sozinhos vocês não mantêm. Eu já sei por mim que no passado, me ensinavam tal coisa, mas sozinha eu não mantenho.
Então, o que que eu pensei em fazer? Ficar segurando a mão de vocês durante 3 meses, porque 3 meses é o tempo que o nosso cérebro demora para refazer uma rota, para mudar um pensamento. Então, não é do dia para a noite. O Quebrando Correntes, por exemplo, que eu sei que tem algumas pessoas aqui que já fizeram, ele age dentro de uma linha, quando você faz uma atividade e você mexe com o emocional, é uma terapia emocional de alto impacto. Eu vou direto na fonte e eu quebro aquele padrão. Então, aquele padrão você começa a repensar e você começa a recriar uma nova rota a partir daqueles bloqueios que você tinha. Então, é algo mais efetivo, pontual para quem tem pressa. Aí, eu tenho pressa, eu quero quebrar esse padrão. Pronto, quebrei, mas eu preciso cultivar os novos padrões depois daquilo. Essa mentoria dos 3 meses é diferente. O que que eu vou fazer? Por exemplo, ó, eu vou pegar esse caderno aqui, ó. Eu não sei se, eu acho que não vai dar para vocês verem bem. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Por que que só as 3 aulas e os exercícios não vai funcionar? Porque eu vou desenhar aqui, ó. Eu vou fazer, esse aqui é o cérebro. Vamos dizer, digamos que isso aqui é o seu cérebro. Eu nem sei fazer ele desenhar direitinho, mas vamos fazer aqui uns rabisquinhos. A informação chega para o teu cérebro, por exemplo, sei lá, eu tenho que parar de ser preguiçosa, por exemplo. Sei lá, eu gostaria de. Bom, eu quero colocar uma atividade física na minha vida todos os dias. Aí eu venho um pensamento, faz a rota. Ah, mas eu vou ficar no sofá, eu tenho que assistir isso, eu tenho que ver aquilo, eu tenho que ver aquilo. Eu colocar uma atividade aqui. Ah, e hoje não vai dar. Eu venho aqui, ele faz uma rota do não vai dar. Mas amanhã eu vou. E aí eu sinto a culpa porque não fui, tal, 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 tal. Amanhã eu mando a informação, eu quero ir para o exercício. Tá. Eu fui e criei uma nova rota. Fiz um exercício. Criei uma rotinha nova dentro da minha mente. Isso, quem estuda o cérebro explica muito bem. Essas novas rotas podem ser criadas. Aí, no terceiro dia, hoje eu vou para o exercício, tá, tá, tá. Não, mas eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu crio um monte de desculpa para minha cabeça. Por quê? Porque a rota já está traçada e eu volto para a mesma rota. Aí, eu volto para a mesma rota no terceiro dia. Aí eu começo a me culpar, puxa vida, mas eu tinha pensado, eu tinha programado para mim mesma que eu iria para o exercício. Então, eu vou mais uma vez. Fiz a rota mais uma vez aqui embaixo. No terceiro dia eu volto para a mesma rota. O cérebro tem a tendência de voltar para a mesma rota, voltar para a mesma rota, voltar para a mesma rota. Então, ele vai estar sempre te chamando para voltar para o mesmo padrão. Por quê? Porque o padrão ficou muitos anos, e para eu criar esse padrão novo, um padrão novo, eu demoro. Eu demoro no mínimo 3 meses, mas seguindo à risca. Eu nem vou pensar e vou ir. Eu nem vou pensar e vou ir. Eu criei uma nova rota. Eu vou, eu vou, eu vou. E essa rota antiga da preguiça, do desânimo, ela vai estar lá desenhada no seu cérebro do mesmo jeito. Ela continua lá, porque desde que eu nasci eu tenho esse roteirinho já na minha mente. O roteirinho, por exemplo, sei lá, lá na minha adolescência eu fui traída. Vamos mudar aqui o pensamento. Eu fui traída. Eu penso sempre que eu vou ser traída, 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 e eu crio uma rota dentro da minha mente. Aí um dia eu me relaciono e aquela pessoa, ela não me trai. É uma pessoa que eu encontrei, é uma pessoa que tem uma outra visão de vida, ela quer ter um relacionamento sério, mas a minha mente tá sempre olhando para ela vai me trair, ela vai me trair, ela vai me trair. Essa é a rota. Essa é a rota. Para eu desfazer essa rota, essa pessoa, eu tenho que aprender a olhar para essa pessoa de outro jeito, olhar de outro jeito, olhar de outro jeito, olhar de outro jeito. Quebrar essas crenças limitantes dentro da minha mente para criar no meu cérebro uma nova rota. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas estão encalacradas, assim, incrustadas dentro da nossa mente, e nós temos que criar uma rota diferente. Então, eu vou contar para vocês, eu vou ensinar vocês nessas 3 semanas que nós estaremos juntas. Mas essa rota, talvez, se você tiver uma força de vontade muito grande, você consiga sozinho. Mas se você tiver um grupo de apoio que te apoie, por que que o AA?
funciona. E funciona muito bem, porque as pessoas continuam o processo indo para o mesmo lugar, recebendo informações, recebendo aquele alimento cerebral o tempo inteiro para que elas consigam mudar, recebendo exercícios novos para que essa rota fique cada vez mais forte, para que cada vez mais você consiga refazer aquele caminho. E já existem estudos, alguns estudos trabalham muito com os 21 dias. Eu acredito também que os 21 dias eles já trazem uma mudança, mas para pessoas que têm uma mente um pouco mais fixada em velhos padrões, precisa de mais tempo. E eu acredito muito que em 3 meses, nesses 12, na verdade, eu sempre faço 11. São 11 quintas-feiras, 11 encontros. Por que 11? Dá quase 3 meses. Dá 3 meses porque tem um mês ali que tem uma semaninha a mais. Então, dá esse tempo. Então, são 11 encontros. Por que 11? As pessoas que já me conhecem fora daqui sabem que o número 11 para mim é um número muito importante dentro da numerologia, porque ele me conecta com a espiritualidade. O número 11, para quem nasceu com a data de nascimento, que eu somo todos os números e antes de eu reduzir para o último número, ele fecha em 11, são pessoas que irão para o lado espiritual. Serão pastores, serão pessoas que aconselharão outras, serão pessoas que serão usadas pelo espiritual para curar outras pessoas. Mas isso é já da parte da numerologia, e eu trago para minha vida muito forte a questão do número 11. Quando eu precifico as coisas, eu coloco no final da 11. Quando eu faço atividades, eu procuro colocar os 11 dias. Eu sempre que eu consigo trazer o número 11, eu trago. Então, esse número 11, ele me foi inspirado pelo espiritual. Então, eu sempre faço uma vez por ano. O ano passado, eu fiz a Jornada do Amor Próprio, 21 dias. Esse ano eu vou fazer essas 11 semanas comigo mesmo. Então, são ações que eu faço e que, claro, eu cobro um valor porque é o meu tempo que está ali disponível, e eu fico aberta e disponível para essas pessoas dentro de um grupo, e nós vamos conversando sobre, as pessoas vão colocando as sensações, terão exercícios para aquela semana, mas eu vou contando para vocês um pouquinho mais durante esses outros encontros. Agora, voltando para cá, sobre esse caminho que a nossa mente faz, é muito difícil. Então, o que que eu vou deixar como tarefa para essa primeira semana nossa? Para vocês pegarem um caderno, um papel, algo que vocês possam guardar lá, uma caneta. Vocês sabem que eu faço um caderninho, até eu acho que ele nem tá aqui. Faz uns 10 anos que eu tenho um caderno. Na próxima aula, eu prometo que eu mostro para vocês. Eu comprei na livraria, mais de 10 anos. Faz uns 20 anos que eu tenho um caderno. Esse caderno eu escolhi da capa que eu queria, e ele veio com uma frase que já demonstrava aquele momento que eu estava vivendo naquela época. Eu comprei aquele caderninho, eu fiz uma caixa com os meus desejos, eu desenhei a área da casa que eu moro hoje, sem saber que eu moraria aqui. Então, são coisas assim que acontecem na vida da gente que não tem explicação. Eu vou contar melhor para vocês. Então, eu quero que vocês peguem, comprem um caderninho, pode ser um caderninho pequenininho, mas que tenha uma capinha legal, uma caneta colorida, que seja gostosa de escrever, ou uma caneta que seja macia, para que vocês escrevam, e vocês vão escrever, vão fazer na primeira página, durante essa semana, as qualidades que vocês têm, vocês já detectaram. Por exemplo, eu sou dedicada, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa, sei lá, que eu ajudo os outros, que eu tenho habilidade para para cálculos, para finanças, eu controlo bem minhas finanças, ou sei lá, eu consigo acolher as pessoas. Detecta qualidades que você tem. Ah, Mary, mas eu não sei, às vezes eu penso que tenho essas qualidades e não tenho. Perguntem para as 3 pessoas ou 5 pessoas mais próximas de vocês uma qualidade que elas acham que vocês têm. E aí vocês anotem nesse caderninho uma qualidade que elas acham que vocês têm, e um defeito. Isso tem a ver com elas também. Quando eu falo do outro, eu falo de mim mesmo também. É algo que elas têm também, mas que elas reconhecem em vocês. E vocês fazem essa listinha de qualidades e defeitos ou dificuldades que vocês têm. Fazendo esse parâmetro, essas dificuldades, vocês podem começar a pensar em coisas que permeiam seus pensamentos o tempo inteiro. Deixa eu explicar de outro jeito.
fiz essas duas listas, qualidades e defeitos que eu tenho, deixa esse exercício guardadinho. E aí você vai começar a observar durante uma semana as pessoas que você segue no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, ou pessoas que você costuma ouvir, programas de rádio, programas de televisão, pessoas que você costuma seguir. Faça uma lista. Faça uma lista dessas pessoas. Ah, eu sigo, sei lá. Eu sigo alguém que é. Ah, eu sigo o padre Fábio de Mello. Eu sigo, sei lá, alguém que fala sobre alimentação. Eu sigo alguém que fala sobre corpo. Eu sigo alguém. Anota o nome dessas pessoas e começa a fazer um parâmetro. Depois que você fez a lista, depois que você descobriu as qualidades, se essas pessoas que você segue têm a ver com as qualidades que você tem. Só aí já vai dar para você ver algo que, de repente, você segue algumas pessoas, faz esse parâmetro e veja se tem a ver. Talvez algo que esteja tirando a sua paz sejam pessoas ou coisas que você está vendo ou fazendo que nada tem a ver com as suas habilidades. Talvez isso gere uma certa ansiedade. E aí, na próxima aula da semana que vem, quando nós nos juntarmos, e vai ser na quinta-feira, nessa semana não deu ainda porque o grupo não estava pronto, as pessoas não estavam inscritas, então eu vou abrir para outras pessoas, se vocês considerarem, essa aula é legal, peçam para essas pessoas entrarem, mandem a aula para elas, peçam para elas entrarem em contato comigo, que eu mando o link de inscrição. É legal que estejam inscritas, que daí eu já sei um pouquinho mais sobre a pessoa, e aí eu pego o número delas e coloco no grupo junto conosco, para que a gente vá durante essa semana fazendo alguns exercícios. Vocês vão ver como esses exercícios, eles têm um grande poder de mudar o nosso estado mental. Nós precisamos nos conhecer. Vocês sabem que eu falo muito de autoconhecimento. E para que a gente possa utilizar esses exercícios que eu vou dar para vocês nas próximas aulas com eficiência, é preciso que vocês consigam entender quem vocês são. A minha bateria aqui acho que está meio que acabandinho. Eu estou até carregando aqui, mas meu computador está meio preguiçoso ultimamente. Acho que deu certo. Enfim, vocês precisam se autoconhecer. A mente ela não vai acalmar se você não souber quem você é, se você não souber o valor que você tem, se você ficar ouvindo as pessoas te dizendo só os teus defeitos, se você estiver em um ambiente que te adoeceu e que você não consiga ver que você tem qualidades fora daquele ambiente. Então, nós precisamos fazer esses exercícios para que vocês reconheçam o valor que vocês têm. Nós, como seres humanos, nós temos uma tendência a nos focar naquele padrão de defeitos. E às vezes nós não conseguimos reconhecer qualidades muito importantes e que definem nós como seres humanos. Vocês são únicos, únicas. Vocês são seres espirituais passando por uma experiência humana. Nós somos seres que estamos em evolução. Nós temos inúmeras qualidades, só que às vezes nós não conseguimos acalmar a nossa mente, acalmar os nossos pensamentos, para reconhecer esse ser maravilhoso que nós já somos. E eu peço para que vocês façam esse exercício com muito amor, com muita dedicação. Vou colocar aqui um áudio de como vocês fazerem a respiração, que já vai acalmando a mente de vocês para fazer o exercício. Então, isso é um bônus que eu vou mandar aí no grupo para vocês. É um exercício que vocês fazem respiratório, que eu gravei e que eu vou mandar para vocês. Vocês respiram, acalmam a mente de vocês, fazem esse exercício. E se você, querido, querida, que está aí do outro lado, ainda não consegue reconhecer nenhuma qualidade sua, peça para no mínimo 5 pessoas que estão à sua volta, que eu tenho certeza que elas reconhecem já algo que você tem e que é algo grandioso e que você pode estar entrando em contato com essas qualidades que você já tem, para ir se melhorando aos pouquinhos como ser humano. Eu acredito muito no potencial de cada um e na diferença única de cada um e no como eu posso expressar isso e manifestar isso no mundo. Isso é maravilhoso quando a gente descobre o valor que nós temos.
Nós vivemos numa mídia muito estragada, que coloca que tem que ser de determinado jeito, que tem que ser de determinada forma, que tem que ter o corpo X, que tem que ter a boca de determinado jeito. Nós estamos nos tornando robôs, todos, a maioria esmagadora das mulheres correndo atrás de um padrão específico, quando na verdade a beleza ela está por trás da diversidade, dos diversos tipos de pessoas. A saúde é legal, mas tem muitas pessoas se mutilando em nome dessa saúde, que na verdade não é, é uma doença. O padrão estético é uma doença, a busca por esse equilíbrio é uma doença. Os Vedas, que é o que eu estudei, trazem de que muitas coisas que se tornam padrões em dietas, por exemplo, elas às vezes acabam adoecendo pessoas, porque existem os biotipos. Eu vou falar um pouquinho para vocês durante esses 3 aulas dos biotipos das pessoas, que é Kapha, Pitta ou Vata, e que, por exemplo, as pessoas às vezes ficam comendo um monte de salada e elas são desse biotipo Vata, e o Vata vai acelerar ainda mais a mente delas. Então, existem coisas que às vezes nós nem sonhamos e que estão nos adoecendo, fazendo a nossa mente ficar agitada, em nome de um padrão que talvez está reprimindo o nosso potencial gigantesco que nós temos. Eu confio em vocês, eu acredito e eu vejo o potencial em cada ser humano. Nas suas diferenças existe uma grandeza, existe algo assim único, existe algo maravilhoso, porque você não veio no mundo a passeio, ou para ser xingado, ou para ser humilhado, ou para ser cobrado por padrões que talvez você tenha realmente como dificuldade. Você veio para mostrar o seu melhor, para você sim não diminuir um pouquinho aquilo que você tem como dificuldade e focar na tua potencialidade. Se você não tem habilidade, se você detesta o serviço doméstico, se você não gosta, se você se sente mal internamente, se você sente dores depois que você limpou a sua casa, se o seu sonho era trabalhar com papéis, era trabalhar com telefone, era trabalhar num outro ambiente e você está sendo exposta àquilo que você realmente não gostaria, você adoece. Então, por que não você despontar ou trabalhar naquilo que você tem um potencial maravilhoso e você ter condições para você pegar uma pessoa que possa te ajudar e que tenha habilidade? Nós sabemos que tem pessoas que amam a limpeza, que adoram, que fazem aquilo com o maior amor do mundo e que, se forem bem pagas, vão fazer aquilo com o maior carinho do mundo por você. Então, é estar no lugar onde a sua alma chama. Qual é o chamado da sua alma? Onde é que você gostaria de estar? Esse é o grande bloqueio de muitas mentes que estão o tempo inteiro em lugares onde não gostariam de estar, em situações que não gostariam de estar e que não veem possibilidades. Eu vou ajudar vocês a trazer clareza para a mente de vocês que existe sim uma forma, existe um jeito de você estar no seu propósito, de você ser remunerada por esse propósito, de você estar bem, feliz com você mesmo, vivendo na amorosidade com sua família, porque às vezes nós nos tornamos agressivos. Por quê? Porque nós não estamos no nosso lugar de poder. Nós estamos afastados, nós estamos longe. Isso traz irritabilidade, isso traz desconforto, isso traz uma energia ruim para dentro de nós e nós não sabemos lidar com aquilo e a nossa mente entra num turbilhão. E você tem vontade, sei lá, de atirar as coisas pela parede, você tem vontade de sair gritando com o mundo, ou você entra num lugar de tanta tristeza que você às vezes sente um desejo de não estar mais presente nesse planeta. Eu já tive esse desejo, por isso que eu sei que algumas pessoas têm e às vezes cansam. Puxa vida, eu tô cansada disso aqui, eu tô cansada dessa vida aqui. Eu também já estive nesse lugar. E hoje em dia eu acordo e digo quão maravilhoso é viver. Quão bonito é viver, quanto Deus tem dado de bênçãos por nós podermos estar vivendo nessa experiência humana, nesse planeta maravilhoso, que tem tudo, que tem um sol lindo, que de manhã ele nasce. E o quão é maravilhoso. Eu me emociono de falar, de pensar, de olhar aqui para fora na minha janela, de ver o quão verde as coisas estão, de olhar para minha horta, sabe? De fazer um carinho com os meus gatos. São coisas tão simples que nos conectam e que trazem a nossa mente para um nível de alegria. É tão simples que às vezes nós não sabemos.
nós queremos buscar algo, assim, muito grandioso lá fora e às vezes nós estamos desconectados do nosso propósito. Esse algo grandioso já está aí, já está dentro do coração de vocês, eu tenho certeza disso. E eu vou trabalhar para que vocês consigam despertar o máximo nessas 3 aulas e que para vocês consigam fluir nesse máximo, nessas 3 semanas vocês já possam encontrar algo assim, dizer: "Uau, eu vou ir por aqui, nós vamos fazer uma rota para tua mente parar com esse turbilhão de loucura", porque isso é uma loucura que a gente vive, né. Para que vocês possam criar uma estratégia, um plano para vocês agirem de acordo com aquilo que a alma de vocês ama. Eu vou acompanhar vocês essas semanas e para que a gente possa criar um plano para que você possa estar trabalhando no seu propósito, naquilo que você ama, e deixando as dificuldades se tornarem com peso menor e focando na potencialidade, em algo que eu queira ser melhor. Vocês serão muito mais admiradas pelos parceiros de vocês, pela família de vocês, se vocês estiverem cuidando de vocês, cuidando daquilo que vocês têm de mais precioso, que é da vida de vocês, da mente de vocês, se tornando seres mais livres, eles vão dizer: "Uau, o que será que essa pessoa está fazendo? Eu quero fazer o que ela está fazendo. Ela está fazendo algo que está fazendo tão bem para ela. Nossa, antes ela brigava um monte comigo, agora essa pessoa está calma, está vivendo a vida dela". Isso são estratégias, são coisas que você vai adquirindo ao longo do tempo. Não é de hoje para amanhã, não é com as 3 aulas que "Uau, eu já vou me tornar livre". Talvez você já solte um monte de coisas, mas depois dessas 3 aulas, se você vai conseguir criar um plano e uma estratégia, e você vai ter até o financeiro para entrar nessa mentoria aí de 11 semanas, tenho certeza disso. Então, vamos juntas ou juntos. Homens também podem participar. Homens têm muitos bloqueios, nós nem sabemos quanto eles têm de bloqueio. Às vezes eles estão trabalhando em algo assim só para sustentar aquela família, mas é algo que eles nem querem, que eles nem queriam. E talvez estão deixando de fluir pelo mundo algo assim, de colocar no mundo algo assim muito precioso que é deles. Então, sou grata por essas pessoas que estão aqui comigo no ao vivo, muito grata mesmo. Eu sei que é muito difícil esse horário das 10 às 11 da manhã, mas foi o único horário que eu consegui nesse momento. Mas a partir da semana que vem, nós vamos tentar fazer em um horário, 6 da manhã, 8 da noite, para que todo mundo possa participar junto conosco desse movimento que nós estamos começando agora e que eu tenho certeza que se eu mudar uma vida, 2 vidas que sejam nessas 11 semanas, se tiver 2, 3, 20, 30, 50 pessoas, o número não importa. Mas se eu conseguir mudar algumas vidas, a minha vida já valeu a pena. Porque nós não viemos aqui só para pensar e se preocupar conosco, conosco, conosco. Eu aprendi essas técnicas e eu quero dividir com vocês. Só que se nós não tivermos uma moeda de troca, vocês não vão fazer. Eu tenho certeza, porque quando a gente investe em alguma coisa, você diz: "Não, eu vou fazer porque eu paguei por aquilo, então eu quero fazer aquilo". E quando você, às vezes, recebe: eu nem vou ver porque, sei lá, talvez eu não tenha muito interesse nisso. E, inclusive, eu vou deixar bolsas, eu vou dar bolsas para participar, que a pessoa: agora não, realmente eu não consigo", eu vou fazer um questionário para essa pessoa e eu vou dar bolsas para vocês entrarem nesse projeto aí também. Combinado? Um beijo, meninas que estão aqui comigo, pessoas todas, homens, mulheres, que verão esse vídeo no futuro, e daqui a meia hora já é o futuro, que verão depois. Fiquem conosco, entrem para o grupo, vamos fazer parte desse movimento de conexão, de chamado divino mesmo, do potencial que você veio para ter, de seguir realmente o teu propósito. Talvez você tenha passado uma vida inteira aí longe do teu propósito por você não saber exatamente como se colocar. E talvez juntos nós vamos criar estratégias. Eu vou trazer estratégias, mas eu vou trazer estratégias no papel, escritas. Mas eu tenho essa e essa e essa habilidade. No que eu poderia trabalhar, então, se eu tenho essa habilidade? E aí nós vamos fazer exercícios e vocês vão vendo, e de repente vocês saiam dessas 3 aulas já com um plano para que vocês possam estar atuando na vida de vocês já logo ali na frente. Então, um beijo, fiquem bem, tenham um ótimo final de semana. Nós temos aí amanhã o Conexão Natureza, que é uma prática, a hora que vocês puderem também participar. É só ficar de olho no Instagram, a gente sempre está colocando lá, é algo muito gostoso também. Então, estejam atentas e seguimos juntos, sempre. Um beijo. Fiquem bem.